Então vamos para a quarta pergunta. É possível curar alguma doença através da prática de Mindfulness? Eu vou começar dizendo uma coisa que eu acho muito significativa e importante. Mindfulness não está como uma panaceia. Mindfulness não vai curar tudo, Mindfulness não vai tratar tudo, Mindfulness não vai resolver tudo. Mas Mindfulness pode ser muito significativo, útil e benéfico para muitas situações e pessoas. Eu não conheço cura, mas conheço estabilização de certos casos clínicos, melhora de certos casos. Conheci uma pessoa que estava tendo pressão alta, pressão sanguínea alta, e começou a praticar Mindfulness para diminuir ou melhor estabilizar essa pressão. A pessoa praticou e conseguiu estabilizar. Agora, falando de uma pesquisa ou estudo, nós tivemos um estudo, existe um estudo em que pegaram pessoas de um grupo que tinham um tipo específico de depressão, e essas pessoas tomaram medicação para depressão. E outro grupo que tinha o mesmo tipo específico de depressão, e elas praticaram Mindfulness durante 8 semanas, o programa chamado Terapia Cognitiva Baseada em Atenção Plena, ou Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. E essas pessoas tiveram uma melhora do quadro clínico um pouco maior até do que as pessoas que tomaram medicação. Agora, importante dizer que as pessoas que buscam essa melhora ou essa estabilização, que elas busquem um acompanhamento de um profissional. Mindfulness, então, pode ser muito útil, benéfico e significativo para redução de sintomas de depressão, redução de sintomas de ansiedade, redução de estresse, melhora do sistema imunológico e para melhorar a questão da pressão sanguínea. Então temos aí Mindfulness, algumas dos grandes benefícios que Mindfulness pode nos trazer. Vamos agora para a quinta pergunta. É possível obter um nível maior de concentração através da prática de Mindfulness? Sim, como eu disse lá na primeira pergunta sobre o que se trata Mindfulness, Mindfulness está como um treinamento da atenção, Mindfulness está como um treinamento atencional. Então Mindfulness por excelência treina a atenção, está como um treinamento da atenção. Só que nós temos ao menos duas formas de utilizar a atenção, né? A concentração e o monitoramento aberto. Quando a gente no Ocidente fala sobre Mindfulness, voltando àquela questão da conceituação de Mindfulness, do que se trata Mindfulness, quando a gente está no Ocidente e fala de Mindfulness, a gente está falando de 3 tipos de meditação. Nós estamos falando da meditação de concentração, monitoramento aberto e a prática de compaixão e amorosidade. Eu vou explicar um pouco sobre esses 3. Primeiro, concentração. Concentração, a gente pode utilizar a metáfora, a imagem de um fio de raio laser. O que o fio de raio laser faz? Ele concentra em um lugar específico e exclui tudo que está em volta. Então o que acontece? Esse é o tipo de concentração. A meditação de concentração é quando a gente foca, por exemplo, na respiração, na sensação da respiração, excluindo todo o resto, todas as outras sensações e percepções. A gente foca somente na sensação da respiração, que é uma prática chamada de atenção focada na respiração ou consciência plena da respiração. Então, nós temos esse tipo de meditação, uma meditação de concentração. Mas existe uma outra forma. Então, Mindfulness treina a concentração, mas existe um outro treinamento da atenção que Mindfulness nos traz. Mindfulness nos traz um monitoramento aberto. Como é que vai aparecer em Mindfulness, na prática de Mindfulness? Por exemplo, nós vamos observar, né, ou melhor, buscar perceber, nos abrir, né? Daí vem a palavra de abrir, de abertura, do monitoramento aberto, para todos os sons e pensamentos que nós conseguimos perceber. Nós vamos observar o fluir das sensações, o fluir da percepção, deixando a mente vagar para onde ela for naturalmente.
né? Aí a gente chama essa prática consciência sem escolha, porque a gente não escolhe para onde vai a atenção, a gente deixa o fluir, a gente deixa surgir na consciência o que espontaneamente for surgindo, for aparecendo. Então nós temos aí essa segunda forma de utilizar a atenção, que não é concentração, é um monitoramento aberto, que a gente vai observar todos os pensamentos e todos os sons, observando, nos abrindo para eles, para os sons e pensamentos como um todo. Então a gente pode imaginar como se nós fôssemos o céu e as nuvens fossem os pensamentos e sons. Eles vêm, ficam durante um tempo e passam. Então essa é outra forma de utilizar a atenção. E Mindfulness também inclui um terceiro tipo de meditação, que são as práticas de compaixão e amorosidade. O que seria compaixão? Compaixão seria buscar aliviar o sofrimento do próximo. E amorosidade é no sentido, também chamada de amor-bondade, no sentido de nós desejarmos a felicidade do outro. Então, da compaixão, nós queremos que as pessoas tenham algo negativo, não no sentido de ruim, mas tirar algo. Nós queremos tirar o sofrimento das pessoas. E na amorosidade ou no amor-bondade, nós queremos acrescentar algo positivo, não no sentido de bom, apesar de ser bom também, mas no sentido que nós queremos acrescentar. Nós queremos que as pessoas tenham algo a mais, e esse algo a mais chama-se felicidade. Nós queremos que as pessoas tenham felicidade. Então, resumindo, Mindfulness está como um treinamento da atenção por excelência. Mindfulness trabalha dois tipos de atenção: a atenção de concentração e a de monitoramento aberto. E uma prática que a gente pode dizer que não é basicamente de atenção, mas de surgir, de levar-nos a um estado emocional de compaixão e amorosidade. Acho que aí fica mais ou menos explicado isso. Vou agora responder a sexta pergunta, que diz: quais os principais desafios para a difusão e adesão do Mindfulness em Minas Gerais e, por conseguinte, no Brasil? Acredito que não só em Minas Gerais, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, existem dois pontos ou dois desafios, um para difusão e outro para adesão do Mindfulness. Para difusão, eu considero que ver que existe o Mindfulness budista, mas existe também o Mindfulness laico ou secular, quer dizer, aquele que não está diretamente ligado à tradição espiritual ou à religião budista, ou a uma tradição espiritual em geral, ou a uma religião em geral. Como eu disse, pessoas budistas podem praticar, mas não budistas, no caso, pessoas de outras religiões também podem praticar Mindfulness, inclusive pessoas sem nenhuma religião, ateus e agnósticos também podem praticar Mindfulness, porque existe Mindfulness no contexto de pesquisas, de estudos científicos. Então, o primeiro ponto, a questão da difusão do Mindfulness, eu considero importante ver que existe um Mindfulness no budismo, importante e significativo, mas existe também algo além disso, algo não associado diretamente, não ligado diretamente a uma tradição espiritual ou religião. O segundo ponto que eu queria falar, que eu vou falar para vocês, está com o ponto da adesão. Mindfulness requer uma prática constante para que os benefícios possam florescer. Então é necessário um engajamento, uma dedicação e uma disciplina em relação à prática de Mindfulness, que esse movimento de praticar, estar constantemente praticando Mindfulness, apesar de estar como algo simples, não está como algo fácil. Então fica aí essas duas ideias, não associadas exclusivamente ao budismo, e dedicação, engajamento e disciplina com a prática. Vamos agora responder a sétima e última pergunta: qual a relação entre Mindfulness e o Kriya Yoga? Quais as semelhanças e diferenças? Bom, eu tive contato com o Yoga, se não me engano, com Kriya Yoga especificamente, acho que eu cheguei a fazer aulas com
professor de psicologia há mais tempo. Ele era um professor da UFMG, o Louis Rich, e eu fiz yoga com ele, né? No caso eu pratiquei, fui aluno, e se não me engano era o Kriya Yoga do Babaji, ali ligado ao Yogananda, que é aquele que escreveu a autobiografia de um yogi. Mas eu não conheço muito assim da prática, eu lembro só de algumas posturas que nós fazíamos, que eu sei que no yoga são chamados de asanas, as posturas, e assim, em questão de teoria eu não conheço praticamente nada do Kriya Yoga. Eu pratiquei com algumas pessoas, né, fui aluno de algumas pessoas durante um pouco tempo, de yoga mesmo, mas não conheço muita teoria, muita coisa assim. Pelo que eu sei, o Mindfulness tem uma ligação com Yoga, mas com Hatha Yoga. No programa que o Jon Kabat-Zinn criou, o programa de redução de estresse baseado em atenção plena, ele tem influência da Hatha Yoga. Tem alguns exercícios que são feitos em que se busca se manter o Mindfulness, o estado de presença de Mindfulness, o estado de atenção plena, de consciência plena, no aqui e agora, enquanto se faz algumas práticas de Hatha Yoga. E sei que existe uma semelhança entre o Raja Yoga com o Mindfulness, que o Raja Yoga tem práticas de meditação de concentração, assim como algumas práticas de Mindfulness que também podem ser consideradas como meditação de concentração. Eu acho que aí eu termino de responder e gostaria de agradecer ao Leandro pela oportunidade aí de estar podendo falar sobre Mindfulness para vocês. Então isso, um abraço aí, muito obrigado.